Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da nossa saga das 28 crenças. No último vídeo a gente parou lá na 14ª doutrina, que foi sobre a unidade no corpo de Cristo. Então, se você caiu aqui de paraquedas, não está entendendo nada, tem mais 2 vídeos antes desse aqui no canal. Então, vá lá assistir o primeiro e o segundo, para você entender o que está acontecendo, entender sobre o que eu estou falando, tá certo? E aí depois você volta aqui para entender agora o restante desse assunto e vai ter mais um vídeo dessa série e a gente encerra, tá certo? Todas as crenças dos adventistas são totalmente baseadas na Bíblia, então nós baseamos nossa fé, aquilo que cremos, na palavra do Senhor, que foi inspirada por Deus. Falei mais sobre ela no primeiro vídeo. Então a 15ª crença é o batismo. Cremos que pelo batismo confessamos nossa fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo e atentamos nossa morte para o pecado e atestamos, né? Estamos ali dizendo para o mundo que estamos morrendo para o pecado e vivendo para Cristo. Temos ali um novo propósito de vida e somos aceitos como membros de sua igreja. O batismo deve acontecer por imersão. Imersão é totalmente imersos dentro da água, não por aspersão, que jogam um pouco de água ou derramam um pouco, não. Totalmente imerso, totalmente dentro da água, né? Literalmente mergulhado ali dentro da água. O batismo também deve seguir totalmente as instruções bíblicas. Então, assim que cremos o batismo. O batismo, ele deve ser... É um símbolo, né? De que você realmente agora escolhe Cristo e morre pro pecado. Aquele ato de imersão, você está dizendo que morreu para o pecado e está vivendo para Cristo. E que você aceita a Bíblia como seu guia de fé. Tá certo? Então, você professa crer em Cristo na sua vida, morte e ressurreição também. E sobre o batismo, a Bíblia traz evidências claras em Mateus, Atos, Romanos, Gálatas. A 16ª crença é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do corpo e sangue de Jesus como expressão de fé nele, nosso Senhor e Salvador. A preparação para a ceia do Senhor envolve o exame da consciência, o arrependimento e confissão. Então você faz o exame de si mesmo, do que está dentro do seu coração, revê seus atos, se arrepende daquilo que você fez e confessa ao Senhor, né? E foi o próprio Cristo que instituiu a Santa Ceia, a cerimônia, né, da Santa Ceia lá com seus discípulos, e aí ele também trouxe a cerimônia de lava-pés para representar ali uma renovada purificação, para expressar a disposição de servir um ao outro em humildade semelhante a de Cristo, porque Cristo ele fez isso, ele se fez humilde ali e lavou os pés de seus discípulos, e para unir nossos corações em amor. Então, a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, ela serve para nos voltarmos a Cristo de novo, tudo que ele fez, né? Seu sacrifício ali através do pão, que significa o corpo de Cristo, e através do suco de uva, que representa o sangue de Jesus. E também a cerimônia do lava-pés, que representa a humildade de Cristo, aquilo que ele fez, nos une, né, em amor. E evidências sobre a ceia do Senhor está em Mateus, 1 Coríntios, João, Apocalipse. 17ª crença é dons e ministérios espirituais. Nós cremos que Deus concede a todos os membros da igreja, em todas as épocas, né, dons espirituais. E que estes são outorgados, são nos dados, são colocados em nós através do Espírito Santo, o qual distribui a cada membro como lhe quer, como ele deseja, né? Os dons provêm de todas as aptidões e ministérios de que a igreja necessita para cumprir suas funções divinamente ordenadas. Alguns membros são chamados por Deus e dotados pelo Espírito Santo para funções pastorais, evangelísticos, apostólicos e de ensinos. Então, cremos que cada um tem um dom e tem um ministério espirituais concedidos pelo Espírito Santo. Cada um tem sua utilidade, né, ali no corpo de Cristo, como eu falei anteriormente. Nossa 18ª crença é no dom de profecia. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen G. White. É assim que a gente crê. Ela foi a mensageira do Senhor. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. E os ensinos dela, os escritos dela são totalmente baseados na Bíblia também. Muita gente diz que os adventistas são aceitos por crer em Ellen White como profetisa. Dizem até que a gente coloca os escritos dela no lugar da palavra de Deus. Mas não, pelo contrário. Os escritos de Ellen White são mais pra gente como um comentário bíblico, como muitas pessoas fazem. Como ali
material para nos ajudar a entender mais a Bíblia, a compreender mais a palavra de Deus. E cremos sim que ela foi inspirada por Deus, que ela foi designada por Deus como profetisa, como mensageira dele, porque todos os seus ensinos, tudo aquilo que ela falou, suas mensagens se cumpriram, né, de diversas formas, e a gente percebe realmente que tudo está ali baseado, ligado com a palavra de Deus, como eu disse anteriormente. E sobre o dom de profecia, existem evidências claras em Joel, em Atos, em Hebreus, Apocalipse e etc. 19ª crença, a lei de Deus. Cremos nos grandes princípios da lei de Deus, que são incorporados nos 10 mandamentos e exemplificados na vida de Cristo. A gente crê que os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, expressam o amor, a vontade e os propósitos de Deus acerca da conduta das relações humanas e são obrigatórias a todas as pessoas em todas as épocas. Então a gente crê que a lei de Deus expressa a vontade de Deus para a nossa vida em relação ao relacionamento com Ele e o relacionamento com as pessoas. E cremos também que é obrigatório para todas as pessoas. Esses preceitos constituem a base do conceito de Deus com seu povo e a norma do julgamento de Deus. Então, Deus vai julgar a cada ser humano baseado em sua lei. Cremos também na permanência de toda a lei e que toda a lei, cada aspecto, cada preceito ainda se mantém em vigor e nunca foi revogado e nunca será. Então, cremos na prevalência da lei do Senhor para sempre. E a evidência da lei de Deus está em Êxodo, Mateus, Deuteronômio. 20ª crença é o sábado. Em nosso próprio nome, Adventista do Sétimo Dia já diz claramente sobre o sábado. Nós cremos que nosso Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Como exemplo, tornou esse dia um memorial da criação. E ele diz isso em sua própria palavra. Lá em Gênesis, logo no início, depois da criação, diz, né, que Deus descansou nesse dia e o tornou santo. E aí o 4º mandamento fala sobre isso. O 4º mandamento da imutável lei de Deus requer a observância desse sábado do 7º dia como dia de descanso, adoração e ministério, em harmonia com o ensino e a prática de Jesus, o Senhor do sábado. E o próprio Cristo falou isso. Eu sou o Senhor do sábado. E aí, evidências claras sobre o sábado, sobre sua importância, sobre a forma que devemos guardá-lo, sobre guardar esse dia e como ele está em vigor ainda, está lá em Gênesis, Êxodo, Lucas, Hebreus. Então nós cremos sim na relevância do sábado, cremos sim que devemos guardá-lo. Então essa é a nossa 20ª crença. 21ª crença é mordomia. Nós não somos donos de nada, somos apenas mordomos daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para cuidarmos. Somos responsáveis pelo uso apropriado do tempo e das oportunidades, capacidades e posses, e das bênçãos da terra e seus recursos que Ele colocou sobre o nosso cuidado. Reconhecemos o direito de propriedade da parte de Deus por meio do fiel serviço a Ele e a nossos semelhantes, e devolvendo os dízimos e dando ofertas para a proclamação do seu evangelho para a manutenção e o crescimento de sua igreja. Então Deus nos designou o tempo, a posse, os talentos, os recursos financeiros, né? Não para o nosso próprio deleite. E não que a gente não possa se deleitar quanto a isso, mas Deus nos deu tudo isso para que pudéssemos cuidar de forma sábia e que a todo momento honrássemos Ele em todos esses aspectos. Então foi esse, gente, o 3º vídeo da saga aqui das 28 crenças adventistas. Não acabou ainda vamos pro último vídeo. E eu espero muito que vocês estejam gostando desses vídeos, que esteja fortalecendo sua vida espiritual, tá deixando mais curioso, com desejo de aprender mais, tá certo? Eu espero muito que tudo isso esteja fazendo diferença aí em sua vida e que você busque se aprofundar mais, entender mais da palavra de Deus, tá certo? Um beijo, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.